Graça e paz, abençoados. Mais uma vez o canal Luzes da Graça voltando aqui com vocês, trazendo um novo tema. Esse tema se chama A Divisão em Graça. A Divisão em Graça. Então, abençoados, antes de entrarmos no período de festa, agora do Natal, nós temos visto que os ensinos em graça têm se dividido no seu entendimento. O que está acontecendo em graça é uma grande divisão, mas preste atenção, o irmão Paulo vem aqui falar não sobre a divisão de entendimento de alguns pontos bíblicos, mas é a principal base da graça, que é a graça de Deus. É sobre essa divisão que nós vamos estar falando. Não estou falando de entendimento diferente de ceia do Senhor, de dízimo, de qualquer outra coisa, mas estou falando sobre a base, que é a própria graça. O que é a graça de Deus. Então, está havendo uma divisão muito grande, porque me parece que existem pessoas que aderiram um novo pensamento e estão criando e ensinando uma nova graça, ensinando que nós não estamos mais em graça. E seria isto verdade? Então, o canal Luz da Graça, nós mergulhamos um pouco mais na palavra para trazermos um perfeito entendimento àquele que nos ouvem. E então você que nos ouve, no seu coração você vai poder deduzir se isto é certo ou não, este entendimento ensinado por aí. Então, amados, fique conosco e vamos mergulhar dentro da palavra. Vamos ver se esse entendimento de uma nova graça, porque existe aqueles que estão ensinando que nós estamos na plenitude da graça. E nós, o canal Luz da Graça, nós não negamos que estamos vivendo a plenitude da graça. A plenitude da graça para nós, ela já se iniciou a partir dos anos 70, após o juízo. Então, a graça ali, no período de Paulo, no primeiro século, já estava sendo anunciada, ela já tinha chegado àquele povo. E ela apenas permaneceu agora na sua plenitude, mas é a mesma graça. É isso que nós vamos estar mostrando para vocês, que não difere, não existe nada diferente acerca de uma graça nova, esse ensino que está se rodando por aí com ensinamento em graça, dizendo que existe uma nova graça, ou uma segunda graça, uma nova aliança, não existe. Nós vamos ver sobre a palavra. Vamos começar lá pelo livro de Lucas, capítulo 1, do verso 31 ao 33. Então, abençoados, vamos ler aqui Lucas 1, do 31 ao 33. Diz assim: E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, falando com Maria acerca do menino Jesus que seria gerado. E se chamará o seu nome Jesus. E este será grande, agora está falando sobre o reinado dele, né? Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Verso 33, e reinará, preste atenção, abençoados. Olha o que diz aqui, já dizia para Maria antes mesmo de Jesus nascer. E reinará eternamente na casa de Jacó. Então está dizendo que o reino dele seria eterno. E o seu reino não terá fim. Então você, amado irmão e irmã, ensinador em graça, que está anunciando uma nova graça, como se a primeira graça estabelecida por Cristo tivesse sido passado e agora está se iniciando uma nova. Sobre a palavra nós vemos que isso não procede, porque diz que a graça, o reino dele, era eternamente e o reino não teria fim. Você colocar delimitação, você delimitar
o reinado de Cristo, criar uma nova graça, é você dizer que o reino de Cristo acabou, que Cristo não mais está reinando, que ele reinou só com o povo do primeiro século. Você está entendendo, amado? Mas o reino da graça é eterno, ó, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então, abençoados, esse entendimento de que a graça acabou, de que estamos vivendo uma nova graça, é um entendimento equivocado, aonde você despreza o sacrifício da cruz que foi feito no primeiro século de Cristo. Você está desprezando o amor de Deus, que ele vem abundar, quer dizer, entornar sobre outras vidas que virão, dizendo que não, que ele só serviu para o povo do primeiro século. E isto não é verdade. Agora vamos lá no livro de Hebreus. Vamos lá no livro de Hebreus confirmar o que o próprio Paulo diz aqui acerca do ministério de Cristo. Hebreus capítulo 12. 12, no verso 27 e 28. Diz assim: E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, né? As coisas móveis, como coisas feitas, e as móveis e as imóveis. Então está falando das coisas físicas e das coisas espirituais. E as imóveis, para que as imóveis permaneçam. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado ou mudado. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser mudado. Como que alguns ensinadores em graça vêm ensinar uma nova graça? Está escrito aqui que ele não pode ser mudado. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado ou mudado de lugar. Retenhamos a graça, pelo qual, manda reter, permanecer, a qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade. Então, você está vendo, amado, esse ensino da nova graça é um ensino equivocado. Me parece que existem pessoas que querem trazer novidade, querem chamar atenção para o seu canal, para ter ibope. E existe um montão de pessoas, ensinadores em graça, que estão criando temas aí que não tem nada a ver com o assunto. Mas eles querem despertar uma curiosidade em você para chamar sua atenção, para ter muita visualização, porque são pessoas que estão atrás de monetização. E eu falo para você, meu amado, minha amada irmã, irmão, tome cuidado com essas pessoas. Essas pessoas que ficam inventando temas para chamar a tua atenção. Elas, se possível, ela bota até dizendo no tema assim, Deus é burro, Deus estava distraído quando criou a terra. Tudo isso criando esses temas, né, que chama a tua atenção para você, na curiosidade, ir lá assistir o vídeo. E lá muitos estão despejando um montão, me perdoe, estão despejando um montão de lixo para as pessoas. Então, amados, tome cuidado com isso, porque existem pessoas que estão vindo apenas te confundir no seu entendimento. Elas estão querendo trazer novas coisas para o canal dela ser o primeiro a divulgar, para poder ela ter uma ibope, uma atenção sua. Vamos prosseguir aqui. Agora vamos para Hebreus, no capítulo 1. Vamos ver o que Paulo continua falando aqui. No verso 7 e 8, diz assim: E em verdade, quanto aos anjos diz, que faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros labareda de fogo. Mas do Filho diz, ó Deus. Então aqui está colocando Jesus na pessoa de Deus. Agora está dizendo para ele agora, no estado glorificado, acerca de Jesus. Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade
é o cetro do teu reino. Quem é esse Deus apresentado aqui por Paulo? Esse Deus aqui é Cristo no seu estado glorificado. Então, Cristo no seu estado glorificado, quando ele cumpre todas as coisas, e Deus ele volta ao seu estado original, ele completa a sua obra, ele volta ao seu estado original, né, nos céus. Então ele aqui é dito: ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos, porque Jesus é o Deus encarnado, e quando ele cumpre todas as coisas, então é dito acerca dele. Mas do Filho diz, quem diz? O próprio Deus, o Criador, dizendo para o seu Filho, que agora está glorificado, diz assim: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Você está entendendo? Então o Pai testemunha acerca do Filho, porque é ele mesmo, naquela figura humana encarnada. Agora preste atenção. Vamos lá no livro de Salmos 145. Salmos 145. 145 diz assim. Salmos 145. No verso 13, diz assim: o teu reino é um reino eterno. Opa! Você está vendo, amado irmão, você ensinador em graça que está equivocado, pregando uma nova graça, desfazendo a graça de Cristo. Você está repartindo o reino como se fosse dois reinos, duas graças. Isso não existe, meu irmão. Isto não existe, dois reinos, duas graças. Se você está repartindo a graça, você está repartindo o reino de Cristo, dizendo que existe o reino em duas etapas, e isto não é verdade. Diz aqui: o teu reino é um reino eterno, o teu domínio dura em todas as gerações. Então a graça que foi derramada na cruz do Calvário foi manifesta na cruz do Calvário, porque a graça já havia sido anunciado desde do primeiro pecado do homem, quando Deus ele fez veste para o homem, matou um animal e fez veste para o homem. Isso é a manifestação da graça de Deus, do amor de Deus. E a partir dali ela continuou sendo anunciada, mas em Cristo Jesus ela foi o que? Completada, ela foi manifesta, foi apresentado agora de forma real, física, aquelas simbologias toda, né, desde Adão até a cruz, foi apresentada, foi manifesta em Cristo. Cristo sendo o Cordeiro, expiando o pecado do mundo e reparando todas as coisas, libertando os espíritos em prisão. Você está entendendo, amado? Então em Cristo agora, ele agora no seu reino, ele teria um reino eterno, o domínio dura em todas as gerações. Salmo 145, no verso 13. Vamos agora no livro de Daniel. Vamos no livro de Daniel. Livro de Daniel, vamos ver aqui. Daniel, capítulo... No capítulo 7. Capítulo 7. Diz assim, no verso 13 e 14, diz assim. Olha o que já havia sido anunciado. Ó, Daniel 7, 13 e 14. E eu estava olhando nas minhas visões de noite, e este vinha nas nuvens do céu, um como filho do homem. Ó, se referindo a Jesus. Dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar a ele, né? E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações, línguas o servissem. E o seu domínio
é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Opa! Então você, ensinador em graça, que está anunciando uma nova graça, você que criou limitação na graça de Deus, marcando delimitação, dizendo que só ia até o juízo. Você que está ensinando isso, criando limitação na graça de Deus, tome cuidado, porque você está lutando contra a palavra do Pai. Está dizendo que o domínio dele não passaria, o seu reino era eterno, e o seu reino tal que não será destruído. Não crie duas graças de Deus. Ah, mas irmão Paulo, nós estamos vivendo na plenitude dos tempos. Ora, essa plenitude dos tempos foi anunciada por Paulo já desde o primeiro século. Quando a graça veio ser manifesta, a plenitude do tempo já estava sendo anunciada. Paulo ali estava saindo da transição da lei para a graça, e ele apenas disse que a graça traria a plenitude dos tempos. Mas ela não deixa de ser graça, ela está dentro da graça, a plenitude do tempo está dentro da graça. Não existe duas graças, mas uma só graça, que ela é transbordante, abundante. Então, amados, temos que compreender este entendimento. Então, vamos agora no livro de Daniel, capítulo 2. Vamos confirmar agora, a gente estando em Daniel 7, vamos para Daniel 2. Capítulo 2, no verso 44. Olha o que diz aqui. Daniel já falava sobre o reino de Cristo. No verso 44, diz assim: mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Opa! Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Opa, a graça acabou? A graça é o reino de Deus. A graça, quando se fala de graça, está falando de reino de Deus, da manifestação do reino. A graça acabou? Não. Ela passou para outro? Não. Então tá aqui, ó. E consumirá todos os reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Não existe duas graças. Para que duas graças? Agora vamos agora ler no livro de João, capítulo 18. João, capítulo 18. Isso tudo é para desmistificar esse ensino equivocado de duas graças. Agora, diante disso, amado, se você quiser continuar nos seus equívocos, você quiser dividir a graça de Deus, é com você mesmo. Se você quiser aceitar, se você quiser continuar ensinando, é com você mesmo. O irmão Paulo está aqui trazendo uma luz, uma iluminação sobre a palavra, para que você saia desse erro de entendimento. Agora, querer aceitar ou não é decisão de cada um. João 18, no verso 36, 37, diz assim: o meu reino não é deste mundo. Olha, falando da graça de Deus, o meu reino, Jesus falando, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejaria meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não está aqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus disse: tu dizes que eu sou rei, e para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então, amados, vamos ver agora também no livro de Hebreus 12, 27 e 28, nós já lemos, né? Vamos agora ver no livro de Lucas, capítulo
17. Lucas 17, no verso 20 e 21, diz assim: e interrogado pelos fariseus sobre quando haveria de vir o seu reino, haveria de vir o reino de Deus, que é a graça de Deus. Quando falamos de reino de Deus, falamos de graça de Deus, tá bom? Não tem como você abandonar a graça e falar do reino e abandonar o reino e falar da graça. Você está falando das mesmas coisas. A graça de Deus é a manifestação do reino de Deus. E diz aqui, interrogado pelos fariseus quando havia de vir o reino de Deus, respondeu e disse: o reino de Deus, ou a graça de Deus, não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Como que um ensinador em graça, uma ensinadora em graça, pode querer dividir o reino de Deus ou a graça de Deus em duas graças? Se o reino de Deus está posto dentro de nós, toda manifestação do reino de Deus, toda a plenitude do reino de Deus está dentro de nós. Agora, ela só se dará manifesta no seu poder a cada dia, conforme nos descobrirmos, nos entregarmos ao conhecimento da palavra. Quanto mais o irmão Paulo se descobrir na graça de Deus, mais o irmão Paulo vai usufruir da graça de Deus, do reino de Deus. Você está entendendo, amado? Amados, Paulo nos seus dias já havia dito como aconteceria com eles e com com todos em graça. Vamos lá no livro de 2 Coríntios, onde Paulo ele anunciou o que aconteceria com ele e com todos aqueles que receberiam a graça. Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 5, no verso 1 ao 8, diz assim: sabemos que se a nossa carne terrestre deste tabernáculo se desfizer, falando sobre a vida do corpo, tá? Temos em Deus um edifício. Temos em Deus um edifício. Que edifício é esse? O Espírito. A casa não feita por mãos. Uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação do céu, do Espírito. Se todavia estando vestidos, não formos achados nus. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, neste corpo, gememos carregados. Não porque queremos ser despido, mas revestido, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. E por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor. Porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Você está vendo? Paulo está mostrando a realidade da vida, aonde nós iremos deixar este corpo e habitar com o Senhor. Não existe mais nada a se inventar como estão inventando aí uma nova graça. Hebreus 12, do 18 ao 29. Vamos lá, Hebreus 12, 18 ao 29. Diz assim, Hebreus 12, 18, diz aqui: porque não chegaste ao monte palpável, aceso em fogo, a escuridão e as trevas e a tempestade, e o sonido da trombeta e a voz das palavras, a qual os que ouviram pediram que não se lhe falasse mais, porque não podia suportar o que lhe mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou passado com um dardo.
E quão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegaste ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a qual muitos milhares a Jerusalém celestial e os muitos milhares de anjos, a universal assembleia, igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus, e a de Deus, juiz de todos os espíritos dos justos aperfeiçoado. Então, diz aqui no verso 24: e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e o sangue da aspersão, que fala melhor do que a de Abel. Então, veja aqui, amados, que Cristo é o ministro, o mediador de uma nova aliança. Agora, como que se pode ensinar que a graça acabou, que estamos vivendo uma nova graça, como se separando a graça do período antigo? Essas pessoas pegando uma interpretação errada, literalizando as palavras, dizendo que como as palavras foi dita para o povo do primeiro século, então eles estão radicalizando, dizendo que a graça foi para o povo do primeiro século. E que nós não estamos mais na graça, de que nós estamos vivendo na plenitude dos tempos. E eu pergunto a você, aquela graça anunciada lá, ela não trazia também a plenitude dos tempos? Sim, é a mesma graça que hoje. Só que aquele povo se passou. Eles passaram pelo período do juízo, né? Passaram o período do juízo, e após o juízo não trazemos mais condenação na vida do corpo, e vivemos a mesma graça que foi entornada sobre ele e transbordou sobre nós. É isso que temos que entender. Nós vivemos uma graça que ela apenas transbordou, ela entornou sobre o outro lado, que somos nós, sobre a outra geração, as outras gerações, as outras vidas. E ela estará sempre entornando, porque ela será eterna, como diz a palavra. Então, abençoados, temos que ter esse perfeito entendimento, porque existem muitas pessoas equivocadas aí. O reino de Cristo é um reino inabalável. Hebreus 8, no verso... Hebreus 8, eu acho que nós já lemos, mas vamos ler de novo. Hebreus 8, no verso 1, diz aqui: Hebreus 8, do ministério, Hebreus 8, do 1 até o 13, vamos lá. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que se assentando nos céus, à destra do trono da majestade, falando de Cristo, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Então, o ministério de Cristo, né, do sacerdote dele, era o ministério espiritual. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifício, e por isso era necessário que este também tivesse alguma coisa a oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, se ele estivesse na terra, nem tampouco o sacerdote seria, havendo ainda sacerdote que oferecesse segundo a lei, os quais servem de exemplo à sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo. Porque foi-lhe dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto de um mediador mas alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de uma nova aliança, falando de Cristo agora, que está confirmada em melhores promessas, porque se aquela primeira for irrepreensível, nunca
nunca se teria buscado lugar para a segunda. Porque, repreendendo-os, lhe diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Não segundo o que fiz com os seus pais no dia em que tomei pela mão para tirar da terra do Egito. Como não permaneceram na minha aliança, e eu também para eles não atentei, diz o Senhor. Porque esta aliança, depois daqueles dias que farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração a escreverei. Então agora está falando sobre o governo de Cristo, sacerdócio de Cristo e o governo de Cristo, aonde as leis agora iam ser colocadas na mente, no coração. É o que acontece hoje conosco. A partir da cruz foi assim. E lhes serei por Deus, e eles me serão povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Então, está dizendo que agora não precisaria, a partir da graça, de profeta para estar exortando sobre o perigo do final dos tempos, sobre um juízo, porque não haveria mais juízo e todos agora conheceriam o Senhor, porque o Senhor estaria dentro de cada um de nós. Porque eu serei misericordioso, verso 12, para com as suas iniquidades, e de seus pecados e as suas iniquidades não me lembrarei mais. Então não existe mais pecado e iniquidade. Dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho se envelhece, perto está de acabar. Então a nova aliança foi o que? Foi cumprida a partir da cruz. Então Cristo veio anunciando essa nova aliança, como veio por João Batista, anunciando essa nova aliança, o novo reino, o reino dos céus. Quando Cristo ele cumpre essa nova aliança, nele ele se faz o que? Rei sobre o novo reino, a nova aliança. Então agora a velha aliança terminou, acabou. E ela acabou, a velha aliança, ela acabou o que? No período o que? Dos anos 70. O templo de Jerusalém foi o marco de aonde mostrou que terminou a aliança. Quando Jerusalém veio abaixo, ali Deus estava mostrando que terminou a aliança. Não poderia mais receber o povo no templo, porque Deus não estaria mais se manifestando ali. A única parte permanente do templo até hoje em Jerusalém é o Santo dos Santos. É aonde havia a manifestação de Deus. Mas o átrio, o templo de Jerusalém foi tudo derribado abaixo. Então, amados, não haveria mais manifestação de intercessão. É isso que Deus deixou bem claro até com a destruição do templo. Agora, o sacerdote permanente eterno seria Cristo, na nova aliança. Vamos lá. Amados, se existe nova graça, então existe uma nova aliança. Se tem aliança, tem testamento. E vamos lá no livro de Hebreus, agora 9, no verso 15. Olha só o que diz aqui. Se está falando de aliança, está falando de testamento, né? Se existe uma nova aliança, então se tem uma nova graça, tem uma nova aliança. Os ensinadores da nova graça estão anunciando que tem uma nova aliança. Se tem uma nova aliança, então há um novo testamento. Você está entendendo? Vamos lá no livro de Hebreus 9, no verso 15 ao 17. Diz assim: por isso é mediador de um novo testamento, de uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha
a morte do testador. Então, amados, amadinhos e amadinhas, vocês que estão ensinando uma nova graça, vocês estão dizendo que vai ter que haver uma segunda morte de Cristo, ou que houve, que Cristo morreu na cruz 2 vezes. Para você ensinar uma nova graça, você está afirmando que Cristo morreu 2 vezes. Diz aqui, é o que está dito aqui, porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Testamento fala de aliança, compromisso. Porque um testamento tem força onde houver morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. Por isso também o primeiro não foi consagrado. Sem o sangue. Então, Cristo já derramou o sangue, ele não vai fará isso de novo. Então, amados, preste atenção. Temos que entender este ponto. Ensinar uma nova graça. Ensinar que estamos na plenitude dos tempos, como se estivéssemos numa nova graça, é um grande equívoco e muito perigoso ensinar uma nova graça. É você decepar a graça de Deus, partindo-a em 2 partes. E isto não existe. Senão, Cristo teria que morrer 2 vezes. O reino é um só, a aliança é uma só. Ela é eterna, como já lemos nessas todas as referências ditas. Por isso, amados irmãos, o canal Luz da Graça veio aqui esclarecer a você sobre este assunto, dizendo que nós não concordamos com esses ensinos, que são ensinos equivocados, de pessoas que querem a sua atenção para poder criar números e monetização nos seus canais. Então, nós vamos ficando por aqui. Não estou aqui lutando contra quem quer que seja, você, meu irmão em graça, que está pregando essa nova graça aí, tá? Estou dizendo que você está equivocado. Então, diante disso, aconselho-te que busque refletir e ver as referências ditas aqui no canal, para que você saia deste erro de entendimento. Desejo de todo o coração a paz a cada um de vocês. O canal Luz da Graça agradece a todos vocês. Nós estamos aqui já terminando este período de ano, né? E queria agradecer a todos os participantes do canal que estiveram conosco durante este ano, desejando a você a saúde, a paz de Cristo, para que você coloque o seu coração diante do Pai, com segurança, sem medo, que neste novo ano que iremos iniciar, desde já, eu desejo a você o melhor do Pai a seu coração, a melhor compreensão da palavra, que o reino venha a ser aberto a você no entendimento, na dimensão de Cristo, para que você compreenda e que você seja enriquecido pelo poder da palavra do Evangelho de Cristo. Então, amados, desejo o melhor de Deus a cada um de vocês. Paz seja dada a todos vocês. Paz.